Bom, então a gente vai resolver o exemplo aqui da página 31 do RAID, né, de campos elétricos, que é o exemplo que tem na figura 2211. Bom, então a gente tem aqui um anel de carga, um anel com uma carga uniformemente distribuída, né, no plano XY, e ele pede a carga, o campo elétrico desse anel, né, aqui no ponto P. Bom, então o campo elétrico de uma carga pontual é dado por E é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes a carga dividido por r ao quadrado numa direção radial. Só que aqui a gente tem um anel, né, com uma carga uniformemente distribuída. Então o que a gente pode fazer? Se a gente pegar um ponto qualquer aqui, esse ponto vai, né, gerar, né, um vetor campo elétrico, produzir um campo elétrico aqui, né? E a gente pode chamar esse campo elétrico então de DE, que é o campo elétrico, né, produzido por uma carga infinitesimal dQ, né, com um comprimento ds. Então o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever essa equação aqui, né? Então a gente pode dizer que DE vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes dQ, né, que é a nossa carga, dividido por r ao quadrado na direção r, né? Que é esse vetor aqui. Bom, como a gente está trabalhando com uma densidade uniforme de carga, a gente usa, né, o lambda, que é uma densidade que representa uma densidade linear de carga, né, que é dado por a carga dividido pelo comprimento aqui no caso, né. Então aqui d lambda é igual dq sobre ds. Então a gente pode dizer que esse nosso dq aqui, a nossa carga infinitesimal, vai ser dq é igual a lambda ds. Bom, então vamos reescrever a equação aqui, né? DE é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes lambda ds dividido por r ao quadrado, né, na direção radial. Bom, mas então por que a gente faz isso aqui, né? Aqui a gente não sabe quem que é dq, a gente não sabe o valor dessa carga infinitesimal, mas a gente sabe quem é lambda. Lambda é igual a carga total, né, do disco dividido pelo comprimento dele, né, porque é uma densidade linear. Então o comprimento total do anel é 2π r, né, onde r é o raio do anel. Então a gente tem que dq é igual a carga total dividido por 2π r ds. Então por isso que a gente faz essa troca. Agora aqui na conta eu vou seguir mantendo o lambda ds, mas lá no final a gente vai ter que substituir esse dq de novo. Então só por facilitar na hora de escrever eu vou mantendo o lambda, mas a gente sabe que lambda equivale a isso aqui já. Bom, então a gente sabe, né, que o campo elétrico, então o campo elétrico produzido por esse elemento de dq aqui, então vai ser dado por essa equação aqui, né? Só que a gente quer em todo o anel, né? Então o que a gente vai ter que fazer aqui é integrar em todo o comprimento desse anel aqui. Vamos fazer então, vamos dar uma olhada aqui nas componentes desse vetor DE. Eu vou fazer um desenho aqui embaixo para a gente discutir isso aqui com mais calma. Bom, aqui eu fiz uma representação como se nós estivéssemos vendo o anel do plano XZ. Como se a gente estivesse vendo o anel daqui da frente, tá? Vendo ele de frente assim. Bom, aqui eu desenho o nosso elementinho de carga, né? Infinitesimal aqui num ponto, né? Nesse ponto aqui. Então ele vai produzir um campo elétrico DE ali, né? E o mesmo ocorre aqui no outro lado, né? Se a gente parar para pensar. Então o que
esse vetor aqui, DE, ele vai ter uma componente em x, né? E uma componente em z. Eu vou desenhar aqui as componentes para a gente poder olhar com mais calma. Então a componente x, né? Então aqui a gente tem a componente dx e aqui a dex. Também o mesmo aqui, né, para a componente z. Então a gente vai ter a componente dz e uma outra componente dez. Só que o que acontece? Como é um anel, né? Os elementos em x todos vão se cancelar, né? Como a gente pode ver aqui, ó, se a gente tem um elemento aqui infinitesimal de carga aqui, vai produzir um vetor campo elétrico dx para cá. Se tiver aqui no outro lado oposto, um dx, só que, né, com sentido, eles vão ter o mesmo módulo, mas vão ter sentidos opostos, né, sinais opostos, então eles vão se cancelar. Então, para que isso? Então, o resultado da nossa integral aqui, né, vai ser a soma, né, de todos os vetores campo elétricos na direção z. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente faz agora? Qual que é o próximo passo? É descobrir quem que é essa componente dez, né? Então, o que a gente faz agora? Define quem que é dez. Bom, vamos lá então, né? Bom, o ângulo θ que a gente tem aqui vai ser o mesmo ângulo θ que a gente vai ter aqui, né? Então a gente pode descrever, né, a componente dz como sendo o cateto adjacente. Então, das relações trigonométricas a gente tem lá que cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então a gente tem um adjacente, né? Então o nosso, no caso aqui dz vai ser o cateto adjacente, né? Então dz vai ser igual a hipotenusa, que no caso vai ser de, né? Cosseno de θ. Bom, e a gente sabe então quem que é esse DE aqui, né? A gente já viu que DE é dado por essa equação aqui. Então, DZ, né, DZ vai ser igual a DE. Quem que é DE? DE é isso aqui, né? DE é 1 sobre 4π epsilon 0 lambda ds sobre r ao quadrado. 1 sobre 4π epsilon 0 lambda ds sobre r ao quadrado, no caso agora vezes cosseno de θ, né, na direção de z, né, agora, porque a gente está só na componente z. Bom, mas quem que é o r, né? A gente tem que definir quem que é esse r aqui. O r vai ser, das relações trigonométricas também, r ao quadrado é igual, né, a hipotenusa, no caso, é igual ao cateto adjacente. A hipotenusa ao quadrado é o cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Então r vai ser o rzão ao quadrado mais o z ao quadrado. Então a gente já sabe quem que é o r. No caso aqui a gente já tem o r ao quadrado. E o cosseno de θ a gente também pode descrever como sendo cosseno de θ é igual a cateto adjacente, né, que no nosso caso aqui é o z, dividido pela hipotenusa, que é o r, o rzinho. Então, o cosseno de θ vai ser igual ao z
dividido pela raiz de r ao quadrado, mais z ao quadrado. Então a gente pode agora pegar e substituir essas duas equações aqui na nossa equação principal aqui, né? Então, dz vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes lambda ds, dividido por quem? Pelo r ao quadrado, que é o r ao quadrado mais z ao quadrado, né? Vezes o cosseno de θ, que é quem? O z dividido pela raiz quadrada de r ao quadrado mais z ao quadrado na direção de z, né? Bom, aqui a gente pode resolver algumas coisas, né? Aqui a gente tem o r ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1, e aqui a gente tem o r ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1 meio, né? Então a gente pode dizer que dz vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes o r ao quadrado mais o z ao quadrado elevado na 3 meios, né? E aqui a gente vai ter o lambda vezes o z vezes o ds na direção z, na direção de z. Bom, agora aqui a gente só tem que resolver a integral, né? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem o z, o raiozão, né? E se a gente olhar aqui, eles são fixos, né? O r e o z não vai variar, né? Quando a gente for integrar, a única coisa que vai variar vai ser o ds. Então o que a gente pode fazer aqui é tratar esses valores como sendo constantes. Então a gente pode fazer o seguinte: dz é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes o r ao quadrado mais o z ao quadrado na 3 meios, né? Isso aqui é dividido por lambda z, né? Vezes o ds na direção z. Agora a gente tem que resolver a integral, né? Se a gente integra de um lado, integra do outro. Para isso a gente tem que saber o limite. Eu vou desenhar aqui então o nosso anel, né? Vou desenhar só essa parte aqui, né? Ele tem um raio R, né? Um raio R. Se a gente pegar um ponto aqui do anel, né? A gente sabe que a gente pode variar ele de 0, né, até 2πr, que é o perímetro desse anel aqui, né? Então, como a gente quer integrar em todo o anel, a gente faz essa integral aqui. A gente faz, então, né, a integral de 0 até 2πr. Então, EZ vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes lambda z dividido por r ao quadrado mais z ao quadrado na 3 meios, né, vezes o resultado dessa integral aqui, né? A integral de ds é o próprio s. Se a gente aplicar nos limites, então vai ficar 2πr
menos 0. Então o resultado vai ser o campo elétrico na direção z vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes lambda z. A gente pode já substituir aqui, né? Quem que é a lambda? Lambda a gente viu lá no início do problema que lambda era igual a carga total dividido por 2πr, né? Então, lambda é a carga total Q dividido por 2πr vezes, né, o z dividido por o r ao quadrado mais o z ao quadrado na 3/2 vezes, né, 2πr. Então a gente pode simplificar esses 2πr aqui, né? Então a gente vai ter que o campo elétrico na direção de z vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes a carga vezes a distância z dividido por o r ao quadrado mais o z ao quadrado na 3/2 na direção z. Bom, então esse aqui vai ser o campo elétrico, então, total na direção z depois de integrado. E o que é isso aqui, né? Se a gente vir olhar aqui, ó, esse valor de EZ que a gente encontrou seria esse vetor aqui, ó. Seria um vetorzão, né, sendo a soma de todas as componentes EZ, né? Então esse aqui seria o nosso EZ. Isso aí é o campo elétrico total desse anel carregado aqui, né, que a gente encontrou. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês quiserem que eu resolva algum outro exemplo ou algum outro exemplo do livro, é só avisar aí no grupo, né? Lembrando que é só mandar uma mensagem aí que eu posso resolver para vocês, né? E também agora a gente tem os horários já definidos, né? Que eu já postei aqui para vocês também. E qualquer coisa é só me mandar uma mensagem. Se caso for além daqueles horários lá que eu comentei no grupo, vocês mandam um e-mail, né? Pro e-mail também que a gente anexou lá, que a gente pode conversar e marcar um outro horário qualquer, tá? Então é isso aí, muito obrigado.